Ai, vamos lá. Boa noite. Boa noite, meus amores. Até mais tarde, amo vocês. Cuidem-se um do outro. Bom, saindo às aproximadamente 9 da noite, noite de quinta-feira, hoje é dia 13 de outubro de 2022, eu estou a caminho da unidade de Guarulhos, do meu cliente, por uma necessidade atual, uma necessidade que eu espero momentânea. As últimas semanas estão sendo bem pesadas por causa da situação da minha empresa, e a gente está tentando aqui da melhor forma possível, nem sempre a forma mais certa, mas sempre a melhor alternativa que a gente encontra, que não significa que seja a correta, a certa e assim por diante. Bom, a viagem é relativamente longa, eu acredito que vai ser uns 40, 45 minutos. Eu de vez em quando vou passar alguns faróizinhos, sim, a essa hora, por uma questão de segurança e por um pouquinho de pressa. E não sei por que o policial deu um ok, mas ok, policial, para você também. E eu vou por pressa também. E dá tempo de eu falar sobre algumas coisas relativamente que faz um tempo que eu não publico, faz um tempo que eu não falo nada, mas também não quero contar nenhuma super história do mundo mágico. Estamos a 11 dias depois do primeiro turno. Tudo vinha parecendo que os tais votos úteis fariam com que o sofrimento terminasse, ou que as definições começassem a ser tomadas, né? Com a vitória do Lula no primeiro turno. Como já disse em praticamente todas as vezes que falei, não gostaria que fossem essas as alternativas, mas se depois de 4 anos, quase 700 mil mortes e tanta perda de direitos, tanta modificação cultural nesse país, cultural no sentido de convívio, o nosso convívio é complicado hoje. Então a gente não precisa mais discutir. Se depois de tudo isso, quem viveu aqui nesse país tiver dúvidas, eu não tenho uma única palavra a acrescentar sobre as certezas dessas pessoas ou sobre as dúvidas delas, assim como provavelmente elas também, em relação a mim. O que aconteceu foi que, na minha humilde opinião, que tem muita chance de estar errado, o que aconteceu, depois de ter visto, lido e ouvido pessoas que eu respeito aí, é que o que se pensava que era Ciro e Tebet para não votar de jeito nenhum em Bolsonaro, e por isso se formou a corrente dos últimos 10 dias antes da eleição no máximo,
de voto útil, voto útil, voto útil. Tanto que o Ciro foi secando realmente nas pesquisas. E ao chegar o dia das pesquisas, eu também sei que houve uma atividade em massa, uma atividade massiva de lideranças evangélicas na noite de sexta-feira para sábado, de sábado para domingo, dentro das suas igrejas, com as maiores aberrações que esse mundo pode produzir. Desculpa, eu tenho que falar dessa forma. Com qualquer maior aberração que este mundo evangélico é capaz de produzir, gerou um resultado enorme e uma constatação gigantesca. A constatação é que quem pensava que na pesquisa o que estava indo para Tebet e Ciro era algo que estava apenas e tão somente fugindo mais de Bolsonaro do que de Lula, e por isso o discurso do voto útil, descobriu que era o contrário. Quem estava declarando voto em Tebet e Ciro estava, na verdade, com a maior rejeição a Lula. E eles simplesmente migraram no dia para tirar a sua maior rejeição. Estas pessoas, a maior rejeição ainda é do Bolsonaro, básico, embora esteja caindo bastante. Voltemos. E a segunda parte foi o resultado dessa grande cruzada pró-Bolsonaro, que grande, enorme parte das igrejas evangélicas, com tudo que é fake, que é possível a gente imaginar, e muito do que é impossível a gente imaginar, conseguiram resultado concreto, real e ativo. Lula 48,5%, Bolsonaro 44,5%. Por que eu falo tudo isso? Primeiro, porque nenhuma pesquisa errou. Válidos, tá? Votos válidos. Dentro da margem de erro, todas as pesquisas sérias, Datafolha, IPEC, Quest, estavam na linha de 47, 48, 49 do Lula. Algumas dando a possibilidade daquela virada de última hora para virar primeiro turno. Justamente quem imaginava que quem estava declarando voto em Tebet e Ciro, que dá ali 7, 8% de margem, na verdade estava mais fugindo de Lula do que de Bolsonaro. A rejeição para estas pessoas era maior. E aí que tá. Todos acertaram aonde Lula iria. E ninguém acertou aonde Bolsonaro iria. Ninguém. Eu não falo sobre Paraná Pesquisa, sobre Atlas não sei que lá, não. Eu não falo sobre isso. Não falo sobre o que não tem a menor importância, porque estão trabalhando para objetivos específicos. E o resultado é esse. A subida da última pesquisa, que é um dia antes, para a realidade dos votos do Bolsonaro, foi assustadora e gigantesca para mim. E para muita gente. No domingo à noite, do dia 2 de outubro, eu estava super, mega, hiper desanimado. Primeiro, ao olhar figuras como Ricardo Salles, astronauta Marcos Pontes, Mourão,
Damares Alves e mais algumas criaturas, Sérgio Moro, eleitos tranquila e calmamente, ao olhar Tarcísio dando uma lavada no Haddad aqui, comprovadamente um cara que não conhece nem a cidade, a capital do estado. Mas enfim, não parece ser importante. Então foi isso que aconteceu. Foi um choque de realidade. Mas há algumas contrapartidas nisso. Quais são, na minha opinião, e para quem conhece os meus objetivos? Falta 1,5%. Faltou 1,5%. Nessa mesma proporção, o Lula será eleito. Se o rol de fake news, e é tudo se, né? Que a gente nunca sabe o que uma criança do fundão da quinta série é capaz de aprontar na próxima vez. Tô eu ali com o seu Cauê, que não me deixa mentir aos 8 anos de idade. Quando eu penso, pronto, controlamos, já entendemos, ele me prova muito rapidamente que eu tô redondamente enganado. Que não chega nem perto de eu saber o que passa pela cabeça dele e o tamanho das traquinagens que ele é capaz, o tamanho das invenções inteligentes que ele é capaz. Então, a turma da do fundão da quinta série, que ri com peido, que peida com a mão no sovaco fazendo ar, é capaz de muita coisa, sim. E a gente descobriu que uma enorme parte deste país travou no fundão da quinta série, mesmo tendo doutorado, mestrado e falando algumas línguas. Mas não quero aqui ficar nesse julgamento de pessoas, né? Algumas pessoas muito piores, na minha opinião, que ainda poderiam vir, não vieram. Como o Adrilles, um cara perigosíssimo, mentiroso da maior laia possível, que tem emprego na Jovem Pan. Ana Paula Henkel, outra terrível, terrível, terrível. Mau caráter funcional. Também não foi eleita. As brincadeiras de Kid Bengala e mais alguns outros. A nossa amiga Janaína Pascoal, a louca do heavy metal. Mamãe Falei já não poderia. MBL murchou. PSDB, infelizmente para este momento, desapareceu. Meu agradecimento especial ao senhor Aécio Neves, que começou o desmantelamento disso. E aquele mais especial ao senhor João Dória, João Agripino Dória Filho, que terminou de sepultar o PSDB. Seria uma grande força nesse momento. Aos que ficaram, origem, raiz PSDB, todos apoiam Lula. Não é porque eles apoiam Lula, eles apoiam a democracia. Eles apoiam o fim da anticultura. O fim de conversinha de boteco e de piada de pavê. Na política. Do resto, vá para onde quiser. Olha que legal, quanta bicicleta. E é isso que eu quis dizer. Neste momento como estamos, praticamente a mesma coisa. Bolsonaro continua mostrando, sem a menor intenção de não mostrar exatamente o que ele é para mim. E eu sei que ele não está preocupado comigo. Lula continua mostrando exatamente o que ele é para mim. E eu sei que ele não tem que se preocupar comigo. E quem eles estão? Esses caras estão margeando os seus discursos e as suas ações políticas neste momento. É essa turma realmente que votou no Ciro, que de 10, 12% lá no começo de campanha terminou com 3% atrás da Tebet,
e da Tebet, que terminou com 4, quase 5. É uma boa quantidade. Ambos declararam apoio a Lula, deixando claro que o contexto de escolha é pela exclusão, é pelo menos pior. Isso é fato. E aí meus agradecimentos por a gente ainda estar se preocupando com isso. E infelizmente eu não duvido de absolutamente nada. Quem passou por uma eleição de Jair Bolsonaro, simplesmente tendo a... Eu falava isso no meu vídeo aqui na moto, não nessa. Lá em 2018 eu falava isso com uma sensação estranhíssima e enorme de que eu estava sonhando, que era um sonho ruim, que isso não era possível, que isso não havia acontecido. Então, assim, a tristeza será maior, mas não haverá surpresa se esse cara ganhar e for reeleito. Então eu vou deixar aqui, basicamente, alguns pitacos básicos de que, se 4 anos depois você acha que Lula é pior ou igual, eu jamais poderei te convencer de alguma coisa em relação a isso. Eu não tenho capacidade mínima para poder tentar te convencer. Tamanho para mim é a clareza de algo que não se compara. Não se compara, não tem como. Você não coloca areia no leite. Deu para entender o que eu estou falando? Não estou falando quem é a areia e quem é o leite. São compostos que não entram em nada juntos. Esse é um pitaco. O segundo são 2 agradecimentos. Ao Ciro Gomes. Essa sede e ânsia que ele tratou essa campanha eleitoral é muito bem temperado pelo contexto de vingança que ele teve em relação à última eleição. Na cabeça do Ciro, ele era o candidato natural que o PT apoiaria, e ele declarou isso em 2017. Uma chapa Ciro-Haddad seria o paraíso. Foi ele quem falou isso. Ao se sentir traído, e eu compreendo ambições políticas, mas ao se sentir traído, naquela época, pegou seus 12%, não participou do segundo turno de nada, tanto que eu votei nele em 2018 no primeiro turno, e desapareceu do país durante um bom tempo. Deixou claro a sua abstenção, o seu foda-se. E olha que era uma boa quantidade de gente. Eu também não acho que um candidato, ele convence todos aqueles que votaram nele no primeiro turno a votar em quem ele queira. Eu não acho. Os valores dele e os interesses dele são diferentes, embora tenham alguns pontos em comum, e por isso se pensa isso. Eu acho até que a maioria, não por uma questão do próprio... Eu não acho que dependa do candidato falar: no segundo turno votem no Lula, votem no Bolsonaro. No segundo turno, não vem na minha cabeça que o candidato seja capaz de fazer isso por ele. Mas o contexto de quem vota nele é parecido relativamente com ele. Entendeu? Então, o meu primeiro agradecimento é esse. Ciro Gomes, muito obrigado. Como se pra ele importasse uma merda que um bosta que nem eu fala. Mas eu aqui no meu vídeo falo. Você estragou tudo. Tudo. Nesse momento. Essa sua eleição
Você falou e usou argumentos específicos que não te ajudaram, porque tiraram voto de você mesmo, e que fortaleceram os votos ao Bolsonaro. Ao Bolsonaro. Porque o discurso estava indo muito na linha do lado de lá. Assim, era muito fácil de se entender, de se perceber aonde você estava indo. Você parou de tentar pegar votos do Lula porque viu que não dava. E tentou pegar votos do eleitor do Bolsonaro. E para isso você usou argumentos terríveis. Mais uma vez mentirosos. De novo a coisa de que os filhos do Lula enriqueceram e os filhos do Bolsonaro enriqueceram. Meu Deus, de novo filho do Lula. Você, cara. Você conseguiu não ter o apoio dos seus irmãos no seu estado. O seu candidato ficou em terceiro lugar. E os seus irmãos do PDT, tanto que a cúpula do PDT parou de te apoiar. Eu não sei, há quem diga que a estratégia é para a próxima eleição. E eu talvez vá entender mais pra frente. Mas dessa vez, cagou. Esses 44% do Bolsonaro, pode pegar 3 ou 4 disso, foram convencidos a votar no Bolsonaro pelo Ciro. E não pelo Bolsonaro. Eu ainda tenho dificuldade em entender que o Bolsonaro realmente convença alguém de alguma coisa. Ele é muito tosco, muito ruim em tudo. Mas enfim, voltando. Esse é meu primeiro agradecimento. O segundo agradecimento é às pessoas que, assim como uma pessoa que está no hall das pessoas que eu mais amo no mundo, falou para nós que não foi votar. Não foi. Na hora H pensou, deu preguiça e falou: ah, não. Ou ladrão de um lado ou ladrão de outro, 2 ladrão, então não vou votar. E inadvertidamente, na próxima vez que eu encontrei essa pessoa, ela falou pra mim: e olha, é capaz do Bolsonaro ganhar? E eu falei pra essa pessoa: pois é, mãe. Falei quem é. Demos chance. Se as milhares de pessoas que pensaram assim e desistiram de ir votar por conta desse pensamento, tivessem pensado melhor que a possibilidade era e acabou virando para o outro lado, porque é mais um mês para articulações artimanhas, para mais planejamento, para consolidação de planos escusos que ninguém sabe qual poderá ser. A gente poderia ter tido esse 1,5%. É muito possível. O índice de abstenção foi bem grande. Mais uma vez, mais de 32%. E a tendência é aumentar. Então o que eu estou falando é isso. Eu lamento. Eu compreendo e respeito. Vamos deixar isso claro. Mas a essa altura, novamente lá do começo da conversa, nós ainda estamos falando em são iguais e antagônicos? Não. Não. Gente, eu vivo nesse país há 4 anos. Eu passei por uma pandemia aqui neste lugar, me fudendo, igual um montão de gente. Então, eu preciso deixar claro isso. Preciso mesmo deixar claro isso. Milícias, crescimento de um movimento
populista, religioso, missionário evangélico, saindo de um país laico. O perigo disso não é só cultural, gente. Governos messiânicos. Não, gente, por favor, não. Isso é muito pior. E com o argumento de que um lado é mais corrupto do que o outro, não, não. Por favor, olha a trajetória dessa família, desse clã, há tantos anos. Por favor, gente, não pense nos bilhões que vocês acham que foram roubados daqui e dali, porque provavelmente foram mesmo. Mas isso não é na mão de uma pessoa. Isso é um movimento. Agora, quando você tem a corrupção comprovada do cara e ainda o coloca no mesmo patamar, imóvel e dinheiro vivo, não dá nem pra... Sociedade com milícia e miliciano, envolvimento claro com a morte da Marielle e quem sabe com quantos outros não conhecidos como Marielle era conhecida. Então, minha gente, assim, eu não tenho mais o que falar, mas eu da minha cabeça preciso agradecer. E finalizo este assunto com algumas coisas do sentido de, no dia seguinte, Rodrigo Garcia, o candidato do PSDB aqui de São Paulo, um ilustre desconhecido, mas da linha do novo PSDB, aquele que se autodestruiu, perdeu a identidade, se achou bom demais novamente. Depois de 30 anos de mandatos de PSDB consecutivos, ele conseguiu essa façanha, mais uma vez pela desorganização do PSDB. O Dória havia desistido da candidatura à presidência e um fortalecimento do PSDB era apoiar a candidatura à reeleição dele. Possivelmente ele ganharia. Contra um cara que tem muita rejeição no estado de São Paulo, que é o Haddad, e contra um cara que é um desconhecido também. Ele está no poder, ele tem a máquina, ele conseguiu ficar em terceiro lugar atrás desses caras. E qual não foi a nossa surpresa no dia seguinte ele ir à imprensa e declarar seu apoio ao Tarcísio aqui em São Paulo e ao Bolsonaro no governo federal. E qual não foi a nossa surpresa, algumas horas depois disso, ao receber informações lícitas de que a gente entende por quê. A gente entende que o irmão dele, preso durante a operação da Polícia Federal, da máfia dos fiscais, da Prefeitura de São Paulo, durante o governo Haddad, do qual o Haddad não mexeu um dedo, mesmo sendo naquela época aliado a ele, eu entendo. Agora, o Tico ainda está falando com o Teco. Vingancinha de bebês. Essas crianças, esses caras são adultos que controlam orçamentos de bilhões, que têm responsabilidades gigantescas e no fundo são vaidosos e infantis, como todas as pessoas podem ser e na maioria das vezes são. Beleza? Encerrei. Tomara que eu tenha me feito entender a quem um dia, quem sabe, ache importante ou necessário me ouvir. O que temos hoje é isso. Bom, na minha empresa o que está acontecendo é isso. Já foi pior, mas também já foi melhor. Eu acostumei muito mal os últimos meses, onde o controle de tudo estava sendo feito. A gente não tinha, era erro zero, tudo atendido, tudo finalizado, tudo passado dentro de prazos claros e rápidos.
E hoje entraram mais 4, 5 ou 6 operações novas, com novos funcionários, com a necessidade de novas administrações, e a gente mais uma vez se atrapalhou. Se a gente se atrapalhava com a implantação de uma grande operação, agora a gente está tendo 4 ou 5 grandes operações entrando, novas. Então, problema básico de infraestrutura. Não temos uniforme para todo mundo, não temos braços para controles sistêmicos, documentais e de atendimento a todos. E aí a gente sofre um pouco por causa disso. Como eu costumo dizer para minha gerente, à medida em que aumenta o trabalho sem aumentar o número de pessoas, ou sem a estrutura aumentar em si, a possibilidade de erro vai aumentando não gradativamente, mas exponencialmente. E é nisso que nós estamos. Por que eu estou fazendo esse caminho? Porque um dos clientes novos, que já é grande, já temos mais de 120 colaboradores neste cliente, deixou muito claro que não está nem um pouco satisfeito com a nossa performance e que precisa do nosso acompanhamento aqui, da nossa presença aqui na empresa, enquanto parece que, pelo que eu ouvi hoje, pelo que eu entendi no meio da correria, parece que já havia uma gestora, já há uma gestora contratada para esta operação, que já estaria pronta para os primeiros treinamentos. O treinamento lá é assim: primeiro passa um dia na agência, vê o todo, daqui sai isso, daqui vai aquilo, isso aqui vai para lá. Depois entro eu, primeiro na agência, mostrando o que eu faço com os meus relatórios e como eu atendo. E depois na prática, indo lá, atendendo e controlando junto, eu ou quem possa fazê-lo. E é isso. Aí o que aconteceu com essa pessoa? Parece que infelizmente a mãe dessa moça sofreu um AVC. Esse cara aqui do meu lado não estava andando, aí eu passei e ele resolveu querer andar. E aí não sabemos mais de nada. Não era uma boa hora de estar com essa pessoa lá e já tá fazendo alguma coisa? Então eu combinei, me pediram hoje encarecidamente um esforço a mais. E eu estou fazendo, porque, primeiro, eu tenho grande gratidão por essa minha empresa, tenho necessidade do emprego, sem dúvida alguma, e tenho grande gratidão pela pessoa que me colocou lá dentro. Quero sim fazer o possível para essa pessoa ter menos problemas possíveis. Só que, como eu disse, algumas coisas têm que vir de cima e eu não consigo resolver. E é por isso que a gente está nesse momento. Eu estou indo fazer um atendimento, ficar lá durante 2h30 hoje, pelo menos, para poder atender, ficar lá, mostrar minha cara, falar: ó, eu sou da agência tal e tô aqui. Quem precisar me procure, principalmente para que eles do cliente vejam que um representante da agência está lá. E a gente corre. Uma pessoa já entrou, que é a substituição daquela gestora que nos deu enormes problemas já num cliente consolidado, que perderam a segurança em nós e a gente vai precisar conquistar de novo. E essa pessoa, nos primeiros 2 dias que trabalhou em campo comigo, está sendo simplesmente fantástica. Eu estou muito, muito satisfeito e vou passar isso para a Mariana. E então é isso. Podia estar pior, mas podia estar melhor também, e a gente está correndo. O combinado foi que hoje, mesmo eu tendo iniciado às 7h30 da manhã lá em Barueri, tendo praticamente não descansado o dia todo, com pouquíssimas paradas para levar o Cauê e buscar, por exemplo, ainda com bastante informação para fechar por aqui,
Vou ficar até 00:30. Amanhã vou acordar um pouquinho mais tarde. Não vou acordar às 7h10, 7h15 da manhã. Vou dormir um pouquinho, mas um pouquinho mais mesmo. 8h15 tá bom. Porque eu devo chegar em casa 1h e pouco. Vou dormir quase 2h. E amanhã espero trabalhar de dentro de casa efetivamente o tempo todo. Que aí a outra gestora, ela vai atender amanhã à noite, nesse mesmo horário, das 10 à 00:30. Hoje eu tenho um trabalhão agora de uma meia hora, uns 15, 20 minutos pelo menos, para cadastrar facial do pessoal. E depois eu vou atender mesmo. Atender não só, né? Porque eu vou também ficar completando algumas coisas, né? Eu ainda não fiz tudo que eu tinha que fazer no dia de hoje. Tem um relatório que eu me comprometia todas as quintas-feiras. E segundo me consta, até 23h59 de hoje é quinta-feira. E tem atendimentos, tem bastante atendimento. Nesse momento deve ter mais de 50. E é isso. Quanto ao demais, Cauê tá bem, tá com saúde. A Gláucia eu tenho sentido um sensível aumento das atividades dela, um ligeiro crescimento. Mas assim, a gente tem certeza que é o seguinte, isto é um quebra-galho. O ideal seria a Gláucia ter um trabalho. E tá me passando coisas aqui pela cabeça que eu acho que só depois que eu colocar em prática eu conto. Mas eu acho que eu vou pedir ajuda para quem me ajudou. Mas vamos ver. Depois eu vejo como eu vou fazer isso. Vamos lá. A Gláucia tá bem e o Cauê também. Ele deu uma pioradinha na escola, mas nada pra mim tão agravante assim. Ele não é bom em redação, por puro desleixo. E tudo que ele se dedica, que ele tem interesse, ele vai lá e faz. Mas ele só quer brincar, curtir a vida, então é isso. Minha família tá bem, minha mãe tá bem, na medida do possível. Uma senhora de 75 anos tem as suas coisas a reclamar. Isso aqui é Santos Dumont. Tô chegando. E o último assunto rápido aqui, porque eu tenho menos de 10 minutos para chegar lá. Por que o cara tá piscando aqui atrás? Não deu certo o negócio da Palio Weekend. Eu não sei se eu tinha falado sobre isso. Meu querido amigo Sidney conseguiu um cara que aceitou trocar uma Palio Weekend 97, muito parecida com a que eu tive durante um mesinho só, lá em 2020, e aceitou trocar pelo meu carrinho, que não está me dando a menor segurança ultimamente. Demorou quase 2 semanas, parece que tinha um problema de documentação, e realmente tinha, porque ele me mandava o que ele estava negociando, revendo, e acabou não dando certo. Quando estava tudo para... Agora fechou, agora acabou, agora já tem o documento, já está tudo certo. Quando foi para ele falar isso e tá ok, venha trocar, ele falou, deu uma desculpa que depois eu descobri ser mentirosa, porque o Sidney sabia de outras coisas lá do lado de lá. Então, infelizmente não deu. Eu vou ter que agora tomar muito cuidado com o meu carrinho. Eu espero que essas vindas para cá, para Guarulhos, diminuam, porque é uma época de mais chuva. É raro hoje eu estar vindo de moto aqui, faz muito tempo que eu não venho de moto.
porque tem chovido muito. E vou tentar dar uma levantadinha numa coisa ou outra mais grave, cuidar direitinho e torcer. E também deverei vender essa moto. Eu estou aguardando, não fiz nada ainda, mas vou precisar fazer uma revisãozinha. Eu ofereci ela para o Mauro, meu sobrinho trabalhando e estudando, talvez precise. E aí vamos ver. Isso vai ser mais pro fim do ano, aí a gente vai saber. O Marcinho me ajudou no último mês aqui, consideravelmente, para eu dar uma equilibrada de novo e não ficar acumulando certas coisas. E eu vou tentar o máximo possível me manter equilibrado, ao menos para que eu feche um mês com o que eu ganhe. Depois a gente vê o resto. Eu preciso entender isso com maior tranquilidade. De resto tá tudo bem. Já tive mais uma gripe forte de novo, mas já sarei, já tô bom, já tô pronto aqui. E estamos chegando aqui no cliente. Agora o lugarzinho fica feio. Agora é a parte bem feiozinha do trajeto. Uma das vezes que eu vim pra cá, a gente levou um outro rapaz que morava pro lado de lá. Você acha que aqui é feio? Você não viu pra lá. Rapaz do céu, que difícil. Mas no único lugar do mundo onde tem pobre de direita, a gente vai tentar entender alguma coisa, tá tudo certo. E é isso aí, gente. Estou a aproximadamente 1 quilômetro da portaria, aquele lugar que vocês já viram eu parar, ir até lá dentro para me identificar, para eles liberarem e eu conseguir entrar com a moto e papapá, pepepé, pipipi. E temos mais uma jornada aqui para trampar. Não sei se eu vou fazer outro vídeo na volta, talvez eu filme, mas filme apenas por segurança, né? Aquele meu conceito, eu filmo por dois motivos. Um para essas gravações e outro para segurança. Ai que bonito. A gente espera, né? Se é grande, gigantesco, o que eu vou fazer? Respeito. Não enlouqueci ainda. Na verdade, eu nem sei se está gravando agora, porque eu não tinha conseguido carregar tudo. Eu carreguei pouco lá em casa. Carreguei perto de 1 hora, talvez menos do que isso. Espero. Senão não vou saber até onde gravou e talvez eu pegue a volta para falar tudo de novo. Vamos ver. Vai me doer muito vender a moto. Ela me ajuda muitíssimo. É assim, não fosse o fato de eu ter uma família, um filho pequeno, esposa e muito leve trás de muita coisa, eu não teria por que vender a moto. Eu venderia o carro. Venderia o carro, numa boa. Porque não precisa. Essa moto aqui, o custo-benefício dela, o que ela quebra, o que ela me dá de despesa, a economia de combustível, inclusive, é tudo assim. Não tem nem discussão. É simples e claro. Não tem o que pensar. É vender o carro e não a moto. Mas eu não posso, com 3 pessoas em casa, ficar com uma moto e me desfazer do carro. Não dá. E também não posso comprar um outro, né? Agora. E é isso aí, gente. Cheguei, a portaria tá aqui do ladinho. Esses modelos novos da Titan, da Honda, aliás, tá com modelos muito bonitos, né? Tá muito legal mesmo. É isso aí. Agora eu vou saber se tá gravando ou não. Se gravou essas besteiras ou não. Que esse aqui eu provavelmente vá colocar no YouTube. Gravou.